né, do Salmo. Vamos lá, Salmo 34, verso 8. Não foi só Davi que escreveu, tá? Teve outros autores. Vamos lá, Salmos 38, verso 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Provai e vede que o Senhor é bom. E bem-aventurado é o homem que nele confia. Irmãos, antes de eu estar na igreja, de eu estar servindo a Deus, eu era ateu. Vamos dizer assim, ateu. Eu não acreditava em Deus. Eu tinha uma dificuldade muito grande para acreditar em Deus. Muita dificuldade, porque para mim as coisas têm que ser empíricas. Tem que haver ciência, tem que haver comprovação. Só que nem tudo na vida precisa haver comprovação. Precisa haver ciência, né? Existem muitas coisas que não têm ciência e as pessoas acreditam. O próprio ateu. Você é filho de quem? De José e da Márcia. Tá ok. Você chama teu pai de pai? Chama. Chama tua mãe de mãe? Chamo. Você já fez um exame de DNA? Pergunta para o ateu. Fez o exame de DNA? Não. Por que você chama o teu pai de pai e tua mãe de mãe, se você não tem um exame de DNA? Evidências, experiência. Com Deus é a mesma coisa. Eu chamo Ele de Deus, de uma pessoa real, por evidências. Por evidências. Por experiência. Se eu experimentar a Deus, eu vou acreditar. É o que Deus está oferecendo para nós. Eu não sabia quem é que vinha aqui hoje, mas Deus está dizendo isso. Provai e vede. Provai e vede que o Senhor é bom. É o tema de hoje. Provai e vede que o Senhor é bom. E o nosso objetivo, o objetivo da mensagem de hoje, é te desafiar a ter experiências com Deus. Irmãos, eu estava no hipermercado, na Vila Guilherme, Sondas, né? Sondas. Eu estava no hipermercado da Vila Guilherme, Sondas, e estava naquela parte lá onde escolhe frutas, né? Fui comprar algumas frutas, e eu vi que havia duas senhoras, uma de cada lado ali, e elas estavam também escolhendo frutas. Uma das mulheres pegou um saquinho e começou a pegar. 1, 2, 3, 4, e eu só observando. 5, 6, encheu o saquinho de ameixa. E ela já estava quase indo embora já. Aí uma foi lá e pegou a ameixa. E a mulher observou. Ela fez assim. Que ameixa horrível! Não vou comprar. Aí a outra pegou o saquinho, jogou tudo lá em cima, lá, depois foi embora. Foi embora. Vocês estão entendendo, irmãos? No mesmo instante, eu recordei dessa passagem. Provai e vede que o Senhor é bom. Eu entendi que o Senhor queria que eu falasse esse assunto com a igreja. Que eu falasse esse assunto com vocês. Você não pode simplesmente entrar para uma religião porque tem alguém lá que te interessa. Você não pode simplesmente entrar numa religião porque lá eles têm quadra de futebol, tem octógono para praticar MMA, tem pista de skate, né, Carol? Tem pista de skate. Você não pode entrar para uma religião por causa dessas coisas materiais, porque você vai se dar mal. Você vai acabar caindo numa religião equivocada, errada. Aquela mulher viu a aparência daquelas ameixas e começou a colocar na sacola, foi enchendo a sacola. A outra pegou, quando mordeu, azedo, que ameixa horrível. A outra já jogou fora. Por quê? Porque alguém teve uma experiência, mas o importante é que aquela mulher também tivesse uma experiência. Eu não posso basear a minha vida pela experiência dos outros. Não é porque aquela mulher achou que a ameixa era ruim, que as ameixas eram ruins. Você precisa experimentar o que é que nós estamos pregando aqui para vocês nessa noite. Repare nessa história que a senhora que atirou as frutas de volta, ela se baseou numa experiência alheia. E muitas vezes cometemos o mesmo erro. Baseamos a nossa tomada de decisão somente sobre aquilo que os outros dizem. Deus é bom. Prova. Não, Deus não é bom. Ok, prova. Confiar em Deus é o que devemos fazer. Prova. Não confiar em Deus. Para que confiar em Deus? É perca de tempo confiar em Deus. Prova. Irmãos, nós temos que provar. Eu preciso experimentar o que é que eu estou ouvindo.
Eu não sou Maria, mas vai com as outras. Eu preciso experimentar o que é que eu estou ouvindo aqui esta noite. A verdade é que é um mandamento a esse respeito, irmãos. Provai e vede que o Senhor é bom. E se o desobedecermos, corremos o risco de mudar de opinião, colocando tudo a perder em nossa vida. Veja um exemplo abaixo, irmãos, de uma discussão entre um ateu e um cristão. O ateu disse assim: Deus não existe. Aí o cristão disse assim: Deus existe. Aí o ateu disse assim: prove que Deus existe. O cristão disse: não posso. Aí o ateu então concluiu: então de fato Deus não existe. Aí o cristão disse assim: sabe quando você está degustando uma laranja e percebe que ela é doce? O ateu disse: sim. O cristão continuou: e se eu afirmasse para você que a laranja não está doce, mesmo você tendo toda a certeza do mundo de que ela está doce, o que você faria para me provar de que a laranja está doce? O ateu respondeu: eu iria provar a laranja. O cristão finalizou: é exatamente isso que eu quero que você entenda. Assim como eu não posso provar que Deus existe, você não pode me provar que a laranja é doce, a menos que eu experimente a laranja, e a menos que você experimente a Deus. Ninguém pode dizer que Deus existe ou não existe, se não tiver experiências com Deus. Estão entendendo, irmãos? Não é uma questão só de ouvir falar, mas é de ter experiências com Deus. E a ordem para hoje é: provai e vede que o Senhor é bom. Irmãos, você já provou do amor de Jesus? 1 João capítulo 4, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus está nele. O que acontece com quem aprova a bondade de Jesus, irmãos? Quando provamos a bondade de Jesus, passamos a trabalhar por amor. Está lá em 1 Coríntios 16, 14. Todas as coisas sejam feitas com amor. Tudo deve ser feito com amor. Se você estiver fazendo algo por simples obrigação, por vaidade, por orgulho ou por dinheiro, chegou a hora de parar com o que você está fazendo. Não faça nada se não for por amor, nem por dinheiro vale a pena. Quando provamos a bondade de Jesus, irmãos, temos o nosso caráter mudado. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós não entramos em transe. O crente não entra em transe. Ele tem uma mente que o controla. É a mente de Cristo. Nós experimentamos isso quando aceitamos a Jesus como Senhor Salvador. Não tem jeito. Quem conhece a Jesus de verdade nunca mais conseguirá ser a mesma pessoa. Pois o amor de Cristo nos constrange ao ponto de sermos completamente dominados e transformados. Quando provamos da bondade de Jesus, a gente deixa de ser simplesmente membros de uma igreja. Nós somos radicalmente transformados. Nós passamos a ser discípulos de Cristo. Mateus capítulo 8, versículo 23 diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Estão entendendo, irmãos? Membros de igreja frequentam templos. Se você quer ser um membro de igreja, tem uma igreja aqui, tem uma igreja ali, tem uma igreja mais para frente, é só entrar, sentar e dizer: sou um membro de uma igreja, sou um evangélico. Isso é fácil. Mas não é isso que o Senhor está requerendo de nós. Ele está requerendo o discipulado. Entrando Jesus num barco, ele ia passar para outra margem. O que diz a Bíblia? Os seus discípulos o seguiram. Membro de igreja, irmãos, ele tem compromisso domingo às 18 horas. Discípulos têm compromisso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não adianta, irmãos, só existe uma maneira da gente ser discípulo:
é provando a bondade de Deus. Porque no dia que você provar, você vai aprovar e nunca mais vai querer deixá-lo. Amém, queridos? Segundo, você já provou do zelo de Jesus? Deuteronômio capítulo 6, versículo 15. Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Irmãos, a gente peca ao tentar conceituar a bondade de Deus baseado somente no que nós vemos ou o que nós ouvimos a seu respeito. Nós ligamos a TV, o rádio, e lá está toda a sorte de desgraças, tragédias, e não é difícil ouvirmos alguém questionar a bondade de Deus. Como é que Deus pode permitir tudo isso? Se Deus existe, como é que Ele pode ter prazer de ver tudo isso? Como se Deus, irmãos, tivesse prazer de ver essas coisas. Mas a verdade é que deveríamos conceituar a bondade de Deus baseados na nossa própria experiência. Pois o compromisso de Deus é com o presente século, não é com o presente século, e sim com a igreja e o seu destino no porvir. Deus tem um compromisso, é com você. Tudo que Deus permite com relação a nós tem uma finalidade boa. Por mais que não pareça, a verdade é esta: Deus trabalha em favor dos salvos, Deus conspira para que tudo dê certo em relação à nossa jornada ao céu, mesmo que para isso Ele seja obrigado a permitir o sofrimento na sua vida. Já viu um ditado popular, não é bíblico, mas é popular, interessante? Quando a gente não vai para a presença de Deus por amor, a gente acaba sendo levado pela dor, por um problema, pelo desemprego, por uma enfermidade, por uma família que foi desfeita, e nos sentimos sozinhos, arrasados. Então a gente acaba se aproximando de Deus de uma outra forma. Por isso Deus às vezes permite o sofrimento em nossa vida, porque Ele falando baixinho você não escuta, Ele sussurrando você não escuta. Às vezes Deus é obrigado a gritar com você, para você ouvir o que é que Ele quer que você faça para Ele, ou com Ele. Estão entendendo, irmãos? Por que às vezes passamos por sofrimento? É Deus gritando. Não é por aqui, não é por aqui, não é por aqui. Só assim para a gente ouvir. Jesus não veio a este mundo, irmãos, para executar uma simples tarefa. Ele veio para realizar o resgate completo. Jesus é zeloso. Ele cuida de cada um de nós para impedir que a impureza de outrora, que havia em nós, seja impedida de voltar. E a ordem para hoje é: provai e vede que o Senhor é bom. Terceiro, penúltimo, você já provou da salvação de Jesus? Como é bom, irmãos. Só quem teve a experiência de nascer de novo sabe como é isso, é bom. Dá vontade de sair gritando na rua, você fica meio louco. Os crentes são taxados de louco, né? Irmãos, a experiência do novo nascimento é algo inacreditável. É a coisa mais linda que pode existir na vida de uma pessoa. Ela nascer de novo. É uma experiência assim espetacular. Isaías capítulo 12, 2 e 3 e João capítulo 4, 13 a 14. Olha só esse texto, irmãos. Isaías, o profeta, falando: Deus é a minha salvação, terei confiança, eu não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força, Ele é o meu cântico, Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. João 4, 13 e 14. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém, irmãos? Que coisa maravilhosa. Mais uma vez no mercado, mais uma vez fazendo compra, a gente vai pensar que eu não saio do mercado, né? Eu estava fazendo compra e eu vi várias marcas de água, né? Tinha água Minalba. Quais são as marcas? Cristal. Qual? Ô Jesus, ele está falando sério, fica brincando com a gente. Não, mineral é marca de água, irmão?
É marca? Água mineral? Ah, o galão azul. Eu vou falar para vocês da língua azul, já já. Não, é uma história que eu vou contar aqui, mas o galão azul, eu nunca vi essa marca de água mineral. Acho que essa marca que Jesus fez, né? Vou fazer água mineral, água de poço, água de torneira. Bom, então tem água cristal. Agora não sei nem o que está falando mais, mas pode. Oi, Emílio, me ajuda aí, Emílio. Vamos lá. Hã? Vamos lá, marcas de água. Aí eu fui pegando a água. Peguei uma água cristal, peguei. Agora eu esqueci as marcas, meu. Minalba, Bonafonte, tá? E peguei essas águas e coloquei tudo no carrinho. Lembra de nesse dia? Não lembra também? Oh, Jesus. Aí eu fui para o caixa. Aí coloquei as águas tudo lá em cima, né? E a moça do caixa foi passando. Água Minalba, água Cristal, água Bonafonte. Ela não aguentou. A moça olhou para mim, moço, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Água tem gosto? Eu falei, você é folgada, meu. Por que você está perguntando isso aí? Ué, água cristal, água mineral, são vários preços. Água não é tudo água. Por que você está comprando água de várias marcas? Eu fiquei pensando, será que a água tem gosto mesmo? Eu falei para a Diné, lembra, Diné? Ela perguntou se a água tinha gosto. Eu falei, rapaz, é verdade. Aí eu fiquei pensando, eu não sei se a água tem gosto, mas uma coisa eu sei. A água que Jesus nos dá, irmãos, é a água que salta para a vida eterna. Eu fiquei sem resposta com aquela moça lá, porque eu não sei muito bem, né, se aqui na terra a água tem sabor, mas o que eu posso garantir para vocês, irmãos, é que a água que Jesus nos oferece, quando ele ofereceu para aquela mulher, junto ao poço de Jacó, é a água que salta para a vida eterna. Ele falou assim, ó, quem bebe dessa água aqui da terra, pode beber água cristal, água Minalba, água Bonafonte, você pode beber a água que você quiser, você vai voltar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der, ele estava falando simbolicamente, né, a vida que ele estava dando, quem receber essa vida que eu estou dando, nunca mais voltará a ter sede. Você já experimentou, irmãos, essa água da fonte da salvação? Experimentaram? Experimentaram? Não se deve aceitar a Jesus por empatia, irmãos, ou porque alguém está te persuadindo, o cara está fazendo a minha cabeça. Não, a sua aceitação ao Evangelho de Jesus Cristo é pelo poder do Espírito Santo, é uma obra de Deus. Você precisa ter uma experiência com Ele. Você precisa dizer, Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. Você tem que provar o quanto Jesus é maravilhoso. Quem prova a bondade salvífica de Jesus, passa a viver uma vida de amor e obediência e zelo. Lucas 5, 46, 49. É Jesus falando. E por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou a casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. O que Jesus está querendo falar aqui, irmãos? Que nós precisamos alicerçar a nossa vida na rocha, que é Ele. Na rocha que é o Papa? Não. Na rocha que é o pastor, é o bispo? Não. Na rocha que é Jesus. Nós não podemos arraigar a nossa vida em areia. Não podemos. Precisamos estar arraigado em um bom terreno. Irmãos, sua casa tem alicerce ou foi construída sobre a areia? A ordem para hoje é: provai e vede que o Senhor é bom. Amém, irmãos? Eu acho que o rapaz está batendo aqui a moto. Está aberto lá embaixo o portão? Ele me viu aqui. A chave está aqui. Vamos lá, irmãos, vamos para o último tópico, então. A ordem para hoje é: provai e vede que o Senhor é bom. Você, irmão, já provou do abraço de Jesus?
Cânticos, capítulo 2, versículo 6. O seu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça, e o seu braço direito me abrace. Olha bem, Cânticos, capítulo 2, versículo 6. O seu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça, e o seu braço direito me abrace. Irmãos, no tempo da KGB, quem sabe quem é a KGB? Alguém sabe o que é KGB? Significa KGB? KGB era um antigo serviço secreto da extinta União Soviética. Eles eram terrivelmente perversos. Eles matavam, mas eles gostavam de matar judiando. Eles cometiam toda a ordem de perversidade. Eles eram um Estado, a União Soviética foi um Estado com Stalin, de ateus. Eles não admitiam a fé, a crença. E as pessoas eram muito perseguidas pela KGB. E houve um cristão, os irmãos, não sei se vocês conhecem a missão Portas Abertas, eu fui correspondente da Missões Portas Abertas. Eu trabalhava, Dineia lembra, eu trabalhava com eles, Carol deve lembrar também. Eu fazia palestra. Pode ser que eu faça um vídeo, passe um dia para vocês aqui, tá? Fazer um trabalho para vocês, mostrar alguns vídeos, o que os cristãos sofrem pelo mundo. E eu conheci um desses cristãos, né, que contou o testemunho dele, é uma pessoa muito velha, já deve ter falecido já. E ele conta que a KGB, né, que é essa polícia de repressão da antiga União Soviética, apesar de todo o sofrimento, ele conheceu o poder da oração em momentos mais angustiantes da sua vida. Aquele homem, irmãos, ele foi preso, tá? E foi lançado numa cela gelada, em meio ao terrível frio, irmãos, da União Soviética. Porque os alemães perderam a guerra na Segunda Guerra Mundial. Eles não esperavam o inverno soviético. Eles morreram ali praticamente sem poder lutar, de tanto frio que eles passavam ali. E eles prenderam, irmãos, esse irmão, esse crente que anunciava a palavra do Senhor, e ele ficou de uma forma assim, terrível. Ele estava naquele momento já para morrer, irmãos, de frio. Ele começou a clamar: Deus tem misericórdia, mas Deus tem misericórdia. Dentro de uma cela, irmãos, gelada, o vento entrando pela janela, e ele estava ali sendo congelado. Ele estava literalmente, irmãos, morrendo. E durante o clamor daquele homem, enquanto ele estava orando, Deus acordou, porque lá nas Filipinas eles estavam dormindo, alguns cristãos filipinos, e Deus acordou aqueles cristãos e pediu para que eles orassem por uma pessoa, e eles receberam, através de sonho e de visão, até o nome daquele homem. E aqueles filipinos, eles se levantaram da cama, acordaram, fizeram um círculo, deram as mãos e começaram a orar por aquele homem que eles nem conhecem e que estava morrendo numa cadeia onde foi levado pela KGB. E eles estavam de mão dadas orando na Filipinas, irmãos. De repente, aquele homem dentro daquela cela, ele começou a sentir um calor sobrenatural. E aquele calor começou a invadir, e ele sentiu como se alguém estivesse abraçando ele, como se fosse a sua mãe o pegando no colo, e o abraçando, e o agasalhando, e ele sentiu aquele calor sobrenatural, e por isso ele não morreu. De manhã, a polícia da KGB não entendeu como aquele homem poderia ainda estar vivo. O tempo se passou, irmãos, e o testemunho daquele homem foi parar na revista de Portas Abertas, que eu era correspondente. E aquela revista foi distribuída nas Filipinas, e os filipinos leram o testemunho daquele homem, e era aquele homem por quem eles haviam orado quando Deus os despertou na madrugada, e assim aquele homem foi salvo. Quantas vezes você já passou por isso? Quantas vezes você já sentiu a escuridão dos seus problemas, a escuridão da tua enfermidade, a escuridão do teu medo, da tua depressão, da tua ansiedade, e naquela hora de dor, de angústia, Jesus veio e te abraçou, e você não sabe explicar de onde veio esse conforto, de onde veio essa paz. É o Senhor te abraçando, como fez com aquele homem. Tem hora, irmãos, que o melhor a fazer é não ficar se queixando da vida, e sim estender as mãos, como quem pede colo para um pai ou para uma mãe, e aguardar que ele nos abrace, porque só assim a gente vai sentir o conforto em nossa alma. Quantos podem dizer amém, irmãos? Amém, queridos? Vamos encerrar? Vamos para a conclusão, então. Salmos 34, verso 8.
Aleluia. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Estou encerrando, irmãos. Pare de se queixar. Chega de reclamar. Saia da caverna. Veja o quanto é bela a luz do sol. Vem provar do amor de Deus. Permita que Ele faça toda a diferença em tua vida. Não vire as costas para Jesus. Você ainda vai precisar dEle. Não duvide disso. Não o despreze. A Bíblia diz: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deixa eu só encerrar contando uma última história. Todo dia eu vou buscar a Bianca na escolinha. Segunda a sexta. Aí eu vou lá, pego no portão, a gente vem trazendo ela. Aí tem uma grade, onde vende uma esteira, tijolo, Carol sabe onde é, né? O Diné sabe onde é. Vem tijolo na João Simão de Castro. Tem uma grade lá e tem um cachorro lá. É um show-show. Quem conhece essa raça? Show-show. Conhecem? É o famoso língua azul. Por isso eu falei que contar a história. Tem a Minalba, né, que é a garrafa azul, e tem o cachorro da língua azul, irmã. É a marca dele, é show-show. Tem o show-show. É um cachorro chinês. Então é o seguinte, a gente passa lá, irmãos, naquela grade, e lá está o show-show. Aí nós passa, que bonitinho, que cachorro mais lindo. Ele fica assim, ó. Aí ele fica, olha que bonito, que língua azul linda que ele tem. Ele fica assim, ó. Irmãos, ele não olha, ele não bana o rabo, ele não pula, ele não late, ele não faz nada, só fica assim, ó. Parece que é feito um cachorro de cera, mas é de verdade. E às vezes a Bianca passa lá, a gente chama ele de língua azul, né? Ela fala, vamos para o língua azul? Vamos. Língua azul! Ô língua azul! Ô língua azul! Ele fica assim, língua azul. Ele não se mexe, ele não sai do lugar. Aí, irmãos, a gente continua. Quando a gente chega em casa, tem um Shih Tzu. Quem conhece essa marca, cachorro, essa raça, Shih Tzu? Quem conhece? Conhece? A Emily conhece tudo, rapaz. Ele está cheio de cachorro na casa dela. Conhece o Shih Tzu? Conhece? Irmão, quando a gente chega lá, o Shih Tzu começa a brincar, ele pula, rola no chão, dá cambalhota, arranca a dentadura, depois põe de volta, sai, puxa as cadeiras, abre a grade, pula o muro. Ele assim, olha que alegria. E a Bianca pega e lambe a Bianca, lambe a boca da Bianca, lambe as mãos, lambe a roupa. Irmãos, é a coisa assim terrível. Não precisa fazer nada. O Shih Tzu, uma alegria. Aí no outro dia a gente volta, está lá a língua azul. E a Bianca, língua azul! Língua azul! E o cachorro. Sabe o que a Bianca falou? Vou, a partir de hoje, vamos passar direto aqui, eu não quero mais olhar para esse cachorro. A partir de hoje, eu não quero mais ver o língua azul. Eu só quero ver a Fiona. A Fiona é o Shih Tzu. Só quero ver a Fiona. A partir de hoje, é só a Fiona. Irmãos, eu fiquei pensando nessa história, sabe? Eu fiquei tentando imaginar como Deus se sente ao observar certas pessoas que Ele ama, que Ele oferece perdão, que Ele oferece salvação, que Deus oferece conforto, que Jesus oferece apoio, que Jesus oferece atenção. Mas a reação dessas pessoas é parecida com língua azul. Somos língua azul, irmãos, ou seja, desprezam a Deus, não tem tempo para Deus, não tem um sorriso para dar para Deus, não quer tocar um instrumento, não quer cantar uma canção, não quer vir para a igreja, não tem vontade de fazer a vontade dEle. Sabe, Deus fala, Ele não escuta, Deus dá ordem, Ele é desobedecido, desprezam, não olham, não escutam, não se alegram na sua presença, subestimam os seus profetas, os pastores, só pensam em si mesmas, são pessoas que só se preocupam com os seus próprios interesses, não adoram, não se sentem, e essas pessoas se sentem senhores de si mesmas, acham que não precisam de Deus. Todavia, irmãos, há pessoas que são como a Fiona, a Shih Tzu, que são como a Fiona da nossa história.
Ou seja, são verdadeiros adoradores, se alegram na presença do Senhor, são dispostos a servi-lo, o amam de coração, têm sempre algo a oferecer a Jesus, não se importando com o preço que tem a pagar por isso, sempre encontram um tempo para servir a Deus, se esforçam, lutam, às vezes se arrasta para estar na presença do Senhor, mas não fazem corpo mole. E quanto a você, irmãos, só para finalizar, e quanto a você? Como você vem se comportando diante do Senhor e da sua obra? Você tem sido quente e atencioso como a Fiona? Ou frio e inconsequente como o Língua Azul? Qual é o seu comportamento quando Deus vem e fala com você? Irmãos, ainda há tempo para voltar ao primeiro amor. Pense nisso. Experimente a grandeza do amor desse Deus. Se você se basear somente na experiência alheia, você nunca terá certeza do quão maravilhoso é ter Jesus na vida. Portanto, prove e veja você mesmo o quanto Jesus é bom. Uma coisa, irmãos, é o que dizem a respeito de Deus, e outra, completamente diferente, é a experiência que você tem com Ele. Por isso, provai e vede que o Senhor é bom.